Aí, galera, mais um podcast. Hoje vamos fazer um diferencial aqui, vai ser muito diferente. Trouxe um convidado especial. Tá aí o cara, meu filho Robson Mateus, o caçula, e eu tenho certeza que vai ser bem diferente, vai ser bênção de Deus, né? Vou estar aqui respondendo as perguntas da galera aí, tem um povo aí muito querendo saber de muita coisa, e eu tô aqui pronto para tentar ajudar, né? O que o Espírito Santo revelar e o que a gente souber, a gente tenta ajudar você aí para te ajudar bastante. Pode começar. Amém. Vambora. Vamos que vamos. Vamos lá para a primeira pergunta. Às vezes um líder chega num certo ponto de sua reunião crescer tanto, seu ministério crescer tanto, e não sabe mais como chamar mais almas. E o irmão aqui mandou a pergunta: como um líder deve fazer para continuar ganhando almas? Talvez esse líder aí não tá ganhando, né? Tá com essa dúvida aí. Ele não tá ganhando nada. Para ele querer saber como faz para ganhar mais alma, então talvez ele tenha. O que ele ganhou não foi suficiente e parou de ganhar, né? A motivação tem que ser pessoal. Eu penso assim, né? Eu nunca sei quando que eu vou ganhar alma e como eu faço para ganhar alma. Isso é natural, é um chamado, é algo que nasce dentro da pessoa. E não é exclusividade de alguns, mas quem de fato verdade deseja, ele vai se aprimorar, vai se empenhar e vai se dedicar para que o chamado dele venha a se fluir, né? Eu acho assim, porque não tem nenhuma mágica, não tem nada que possa ajudar. A pessoa tem que aceitar e ir à luta. Mas isso também não é um dom, um chamado, a pessoa ter essa habilidade de ganhar almas, assim? Isso, é um carisma, né? Como se fala, né? É algo que a pessoa tem que ser imã, né? Que todo mundo quer ganhar alma, mas nem todo mundo consegue. É um chamado, é específico, né? Ainda que a Bíblia fala que é um chamado universal, mas nem todo mundo consegue esse feito. Tá certo. Vamos para a segunda pergunta, que é: o que significa batizar com fogo? Batizar com fogo, né? A Bíblia vai dizer que João Batista, ele fazia o batismo do arrependimento, que era o batismo na água. E o próprio João Batista disse que ele faria isso e Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente entende que batismo com o Espírito Santo e aí com fogo, o fogo é o algo a mais que através do Espírito Santo vem preencher a pessoa. Isso também pode levar a entender que os dons espirituais, né? É um diferencial que a pessoa adquire no ministério, né? O batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. É um diferencial. O batismo com o Espírito Santo é a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. O batismo com fogo é o diferencial do Espírito Santo na vida da pessoa. A pessoa também tem que querer, tem que buscar. Uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo não é necessariamente ela ser batizada com fogo? Não, não é um complemento. O batismo com o Espírito Santo é um, com fogo é outro, né? Tem pessoa que é satisfeita em só sentir a presença, né? Vamos falar assim, né? Ela reconhece que hoje ela tem algo diferente, que é o Espírito Santo. Agora, o batismo com fogo leva a pessoa além daquilo que é só ter o Espírito Santo. É uma experiência a mais, além de só ter o Espírito Santo. Posso dizer que um crente comum, ele tem o Espírito Santo. Ele pode até dizer que foi batizado no Espírito Santo, mas falta alguma coisa, né? Que é a dinâmica do poder de Deus, que é uma ação do Espírito, que leva essa pessoa a ser diferenciada no reino do Espírito, né? De sinais e prodígios, coisas que talvez ela nunca imaginou em executar. O fogo do Espírito faz com que essa pessoa seja mais ousada, mais em Deus. É o diferencial. O fogo do Espírito Santo, ser batizado com fogo, é o que Paulo fala de buscar os melhores dons, é receber esses dons de línguas, de cura. O batismo com o Espírito Santo, a pessoa já fala em línguas. Porque a evidência do batismo com o Espírito Santo
é o falar em línguas. Ah, eu fui batizado, eu não falo em línguas. Você tem que requerer isso, buscar isso, porque Paulo vai falar que a evidência é o falar em línguas. Então isso não é o fogo. O fogo é um diferencial, não somente o falar em línguas, né? Eu acho que como a gente conhece e tem os dons, né? A gente até falou isso aqui, e é bom também falar sobre isso nesse momento do falar em línguas, que é uma necessidade do crente, né? Ainda mais do crente que tem a visão, nós que temos a visão apostólica. Falar em línguas eu acho que faz parte da nossa vida. Do crente, né? Não precisa dizer que o crente pentecostal, o crente mesmo, tem que buscar, né, o batismo com o Espírito Santo. Agora o fogo já é um diferencial. Não é todo mundo que é batizado no fogo, não. Mas tem que pedir, tem que querer. Quem busca, alcança. É isso aí. Partindo para uma terceira pergunta aqui. Como é que a gente vai saber se a gente estamos sendo batizados ou se é só a nossa carne? Se é só o nosso... O emocional não é a palavra certa, mas é só a nossa emoção. Essa é a pergunta? Não, a pergunta é: como saber se é o Espírito Santo ou a carne? É uma coisa que a gente tem vivido isso aí ultimamente nas igrejas, né? Até mesmo as pessoas às vezes não, nem ela mesma sabe se ela está cheia do Espírito ou não, que ela até acha que está imitando, né? Por que a pessoa tem esse pensamento? Porque na verdade ela ainda não tem um discernimento se é a carne ou é o Espírito. Por isso, a Bíblia vai dizer que o batismo com o Espírito Santo é diferente do batismo com fogo. O batismo com fogo é uma coisa, o Espírito Santo. Porque a pessoa ela ainda não tem um discernimento do que ela está no Espírito ou na carne. Paulo vai falar aos Coríntios que aquele que é espiritual, ele tem discernimento espiritual. O carnal só entende as coisas da carne. Então, quando a pessoa ela faz essa pergunta, que de fato é verdade, ela é bem carnuda, né? Porque ela não entende ainda, ela está voando. Então, só entende as coisas espirituais quem é espiritual. E quem é carnal vai ficar na carnalidade. Tá? Então, é uma coisa que a pessoa tem que querer e entender que ela tem que ser mais espiritual. E buscar as coisas do céu, buscar as coisas espirituais. Porque ela mesmo sabe, porque às vezes ela está no espírito, mas às vezes ela está na carne. Ela não tem discernimento de fato. Às vezes a pessoa está ali no louvor, está adorando, e está achando que está pelo Espírito Santo, mas às vezes está só na carne. Está só na... isso aí. Isso aí. Está só fazendo a vontade dela. Entendi. Mas nesse mesmo contexto, nessa mesma linha, tem outra pergunta aqui que diz: o espiritual é mais racional ou emocional? O senhor falou do discernimento, que a gente tem que ter o discernimento de buscar as coisas de Deus. Eu acho que é as duas coisas. Quando fala lá em Romanos, né, um culto racional, que a gente pode entender como culto inteligente, e o espiritual também, ele também entra, né, nessa rota da inteligência. Né, porque eu sei quando eu estou envolvido no espírito, mas eu também sei quando eu não estou no espírito. Então, tudo cabe na inteligência espiritual. É o discernimento, é uma mente de Cristo, né? É uma pergunta que me fizeram aqui, não está aí, mas eu vou responder aqui, né? Eu posso falar em línguas a hora que eu quero? Pode, porque a pessoa ela tem o Espírito Santo, ela foi batizada. Então, o falar em línguas é algo natural. Paulo vai falar que quando você está em espírito, a tua mente ela fica vazia. Ela fica conectada com Deus. Mas quando você traz isso para a tua realidade, você pode entrar no Espírito, como também você pode sair. Você pode falar em línguas, também como não pode falar em línguas. É uma coisa que tem que crescer, né? Sair da infantilidade, né? E entrar na maturidade, crescer, ser adulto espiritual, para entender as coisas do reino do Espírito. E o senhor já deu uma breve pincelada aqui na nossa última pergunta, que é: o que é um culto racional? Que o senhor já nos ensina aqui, mas o que é mais especificamente um culto racional? É o culto inteligente, né? É saber o que você está fazendo, o que Deus é em você, o que você é para Deus. É entender que na hora da tua entrega,
sabe? Você não tem que ser mais você mesmo, é você se esvaziar de si mesmo, entender que você tem necessidade de buscar mais a Deus, de ter mais a presença, esquecer de quem você era, do que você foi e entrar nessa atmosfera do Espírito para que você possa ser verdadeiro para Deus. E tem muita gente na igreja cantando louvor, mas não dá culto a Deus. Quando você entende que você tem que cultuar a Deus, prestar culto a Deus, isso é um culto racional, é prestar culto a Deus. Né? Você é o sacrifício agradável, Paulo vai falar isso, né, aos hebreus. Você é o sacrifício. O que significa esse culto? Né? É você se entregar em espírito, em verdade. É o que ele fala para aquela mulher lá no poço, né? Que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É esse culto, é fazer um culto, é entregar um culto, é ser um culto a Deus, né? Para que Deus possa receber a tua adoração, entender que você está ali de coração, não está ali por interesse, que tem muita gente adorando a Deus por interesse, tem muita gente, sabe, vindo para a igreja por interesse, levanta a mãozinha na hora do louvor, e quando você fala alguma coisa de Deus, ela fica em silêncio, porque ela nem sabe quem é Deus, para que ela prestou culto. É a mesma coisa da ceia, né? Nós tivemos aqui a nossa ceia, e Paulo vai falar, né, que o homem tem que examinar a si mesmo. O que significa examinar a si mesmo? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu participar da ceia, eu estou agradando a Deus? Eu estou só aqui para que as pessoas vejam que eu também participo da ceia, sabe? Uma coisa que o senhor já falou aqui na nossa igreja, da pessoa que acredita na visão suficiente, só para se beneficiar dela. Não é um adorador de fato. Não. Ele está ali porque está todo mundo fazendo, vou fazer também. Pô, culto de ceia, tem gente que fala, pô, não falta culto de ceia, não tem que faltar culto nenhum. Qual é a diferença? A gente fala, domingo é ceia. Domingo é ceia, não posso faltar. Não, outra coisa, bota a melhor roupa que é ceia. Aí outro dia não é para Jesus, é para quem? É para o pastor, né? É para o apóstolo. É muita infantilidade. E hoje nós temos que ter uma igreja madura, suficiente, né? Falando, porque tem muita gente vindo para a igreja, cultuando a Deus, porque se alguém fechar o olho, ele fecha o olho também, se levantar a mão, ele levanta a mão também, ele nem sabe o que está fazendo. Se a música, a música for boa, se for bonitinha, ele tá, se não for, ele não está entendendo nada, sabe? E as pessoas não têm o de discernimento, o que é adorar, o que é cantar, se é louvar. Então, temos que crescer mais, né? E receber mais de Deus, pedir essa revelação do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo não é para quem quer. Não. Né? Que Saul, ele foi lá no Vale dos Profetas, ele profetizou. Ele não tinha o Espírito Santo. Né? Ele profetizou porque ali era o ambiente. E às vezes o ambiente faz com que a pessoa, aí leva na emoção, né? Mas a pessoa saiu dali, é carne pura, né? É só o sangue do Cordeiro. Tá ligado? Ainda tem tempo aí, produção? Só uma última pergunta que o senhor tinha falado de falar em línguas. Sim. Mas Paulo também fala sobre profetizar. Um crente, antes de falar em línguas, ele deve profetizar ou ele tem que estar no equilíbrio dos dois juntos? Porque hoje nós vivemos um momento profético, né? E o profetizar é fazer declarações espontâneas, né? E ser livre para falar. A palavra de Deus vai dizer que a língua tem poder e a palavra tem poder. Por isso ele vai dizer, né, que o profetizar é melhor do que falar em línguas. Mas ele fala também que não poderíamos deixar de falar em línguas, né? Porque quando você fala em línguas, você fala diretamente a Deus. E o profetizar é para as pessoas entenderem. A Bíblia vai dizer que se não houver profecia, se não houver revelação, se não houver alguém que traga esse ato profético, o povo se dispersa. Então, qualquer um pode profetizar? Pode. Aí não tem que discernir, não tem que saber se essa revelação, essa profecia é de Deus ou não. Eu acho que a religião, ela provoca isso. Mas que nós entendemos que eu posso falar o que eu quero, mas quem vai fazer é Deus. E se ele quer fazer, o problema é dele. Né? Elias, ele não perguntou a Deus o que ele deveria falar.
né? Ele era um profeta de Deus, ele falava, Deus concordava e fazia. Eliseu, mesma coisa. Será que Deus concordou quando Eliseu profetizou lá para a ursa matar lá as crianças? Não, mas ele era profeta e no mundo espiritual ele declarou e aconteceu. Tem muita gente julgando aí o profeta, né? Por falar coisas boas, profetizar coisas boas. E glória a Deus por isso, né? Porque hoje a gente não está matando mais ninguém, né? Pelo menos aqui na CARC não há profecia de morte, tem uma cova aberta, tem um canhão na tua direção. Não, Deus vai fazer. E eu sou profeta para declarar que hoje Deus pode fazer um milagre na tua vida. Eu sou profeta para declarar que portas possam se abrir. Eu sou profeta para declarar que o milagre pode te alcançar onde você estiver. Isso não é modismo, não. Não é teologia da prosperidade, não. Porque você gosta de qual teologia? Da miséria ou da prosperidade? Eu sou profeta mesmo da prosperidade e eu quero liberar essa palavra. E aqui na CARC eu ensino a profetizar a bênção. Chega de maldição. Chega de profeta do inferno. Tem que ser profeta de Deus. Acho que é isso. Por hoje Deus já. Que é isso. Tirou toda a dúvida. Amém. Glória a Deus. Tá ligado. Eu tenho certeza que você que está conosco, né, que vai assistir, não se esqueça de acessar lá o nosso canal, né? Apertar lá o sininho. Se inscreve lá. Deixa um comentário também, hein? Isso aí. Um comentário é muito importante. E também deixar lá suas perguntas, né? Quem sabe, né? Faz uma Deus, parte 2. Deus pode me usar, né? Eu tô livre, né, para Deus usar e tô livre também para ouvir você e responder aí, tirar toda dúvida, né? Então fica aí conosco e acompanha a gente aí, né? Valeu, tamo junto.